Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. Capítulo 6. Grand Hotel, revitalizando a Rua 42. No período em que estava tentando fazer alguma coisa acontecer com os 2 pátios ferroviários em West Side, fiquei cada vez mais amigo de Victor Palmieri e seu pessoal. Um dia, no final de 1974, estava no escritório de Victor e falei meio brincando. Escute, agora que tem as opções para os 2 terrenos, que outras propriedades a Penn Central possui que eu possa comprar por nada? Na verdade, Victor falou, temos alguns hotéis pelos quais você poderia se interessar. Acontece que a Penn Central possuía vários hotéis antigos a poucas quadras uns dos outros no centro. Biltmore, Barclay, Roosevelt e Commodore. Os primeiros 3 eram no mínimo moderadamente bem-sucedidos, o que significava que os comprar provavelmente custaria mais do que eu queria gastar. O único que estava em verdadeira dificuldade era o Commodore, que há anos perdia dinheiro e não pagava impostos prediais. Foi a melhor notícia que Victor poderia me dar. Decidi rapidamente que o Commodore, no coração de Nova York, na Rua 42 com a Park Avenue, perto da Grand Central Station, tinha potencialmente a melhor localização dos 4 hotéis. Ainda lembro de ir a pé dar uma olhada no Commodore no dia em que Victor falou dele. O hotel e a vizinhança estavam incrivelmente degradados. A metade dos edifícios já estava em execução de hipoteca. A fachada de tijolos do Commodore estava imunda. O saguão estava tão encardido que parecia um hotel para segurados da Previdência. Havia um mercado das pulgas desprezível na calçada, um monte de lojas fechadas com tábuas dos 2 lados e mendigos parados nas soleiras. Para a maioria das pessoas, seria um cenário muito deprimente. Mas, ao me aproximar do hotel, algo completamente diferente chamou minha atenção. Eram umas 9 da manhã e havia milhares de viajantes bem vestidos de Connecticut e Westchester inundando as ruas ao sair do terminal da Grand Central e das estações de metrô. A cidade estava à beira da falência, mas o que eu vi foi uma localização soberba. A menos que a cidade literalmente morresse, milhões de pessoas afluentes continuariam a passar por aquele local todos os dias. O problema era o hotel, não a vizinhança. Se eu conseguisse transformar o Commodore, tinha certeza de que seria um sucesso. A simples conveniência garantiria isso. Voltei e disse a Victor que estava interessado em negociar o Commodore. Ele ficou satisfeito, pois todo mundo considerava um fracasso. Também fui a meu pai e falei que tinha a oportunidade de fechar um negócio por aquele enorme hotel no centro. De início, ele se recusou a acreditar que eu falava sério. Mais tarde, contou para um repórter que sua reação inicial à minha ideia foi de que comprar o Commodore numa época em que até o Chrysler Building estava sob administração judicial era como lutar por um lugar no Titanic. Eu não era ingênuo. Via potencial, mas também considerava o aspecto negativo. Podia visualizar um enorme triunfo, mas também sabia que o fracasso poderia me enterrar. Desde o primeiro dia de trabalho nas negociações, tentei colocar meus riscos em um mínimo absoluto e financeiramente tive êxito. Mas, com o passar dos meses, a negociação ficou cada vez mais complicada e difícil. Continuei a investir mais dinheiro e mais energia, e os riscos aumentaram por questões não relacionadas ao dinheiro. Eu não podia ficar só na conversa por muito tempo. Em algum momento, tive que provar para o mercado imobiliário, para a imprensa, para meu pai, que eu conseguiria cumprir o que prometi. O acordo do Commodore foi basicamente um jogo de malabares, mas muito mais difícil do que eu havia imaginado no início. Primeiro, eu tinha que manter Palmieri e seu pessoal acreditando que eu era a melhor aposta para comprar o hotel, enquanto tentava evitar pelo máximo tempo possível o investimento em dinheiro.
Ao mesmo tempo, tinha que convencer uma operadora de hotéis experiente a se juntar a mim antes que eu fechasse o negócio, sabendo que um sócio desse tipo me daria mais credibilidade com os bancos quando eu fosse atrás de financiamento. E nem mesmo um sócio de peso bastava. Também tinha que tentar persuadir os funcionários da prefeitura de que era do interesse deles me dar um benefício fiscal totalmente inédito. Eu sabia que com essa economia ficaria muito mais fácil provar aos bancos que o montante para o meu hotel fazia sentido, numa época em que eles se opunham a emprestar até para projetos em bairros nobres. O engraçado é que a situação desesperada da prefeitura se tornou minha maior arma. Com Palmieri, eu podia argumentar que eu era o único construtor que sequer consideraria comprar um hotel caindo aos pedaços em um bairro decadente numa cidade moribunda. Com os bancos, eu podia destacar a obrigação moral deles em financiar novos projetos como uma maneira de ajudar a cidade a se recompor. E os funcionários da prefeitura, eu podia argumentar de forma legítima que, em troca de um enorme incentivo fiscal, eu teria condições de criar milhares de novos empregos na construção e no setor de serviços, ajudar a salvar um bairro e, por fim, dividir com a prefeitura os lucros que o hotel rendesse. No final do outono de 1974, comecei a falar sério com Palmieri sobre um acordo. 8 ou 9 meses antes, a Penn Central tinha investido $2 milhões em uma reforma do Commodore, que era o equivalente a passar uma demão de cera em um carro que tivesse acabado de sofrer um grande acidente. Mesmo depois da reforma, a Penn Central projetava uma enorme perda para 1974, e isso sequer incluía os $6 milhões que o hotel já devia em impostos atrasados. O Commodore era um dreno de dinheiro terrível para uma empresa falida. Em pouco tempo, chegamos a uma estrutura básica para um acordo. Em termos simples, eu optaria por adquirir o hotel pelo preço de $10 milhões, sujeito a conseguir abatimento fiscal, financiamento e um sócio do ramo da hotelaria. Sujeito, em outras palavras, a eu montar todos esses acordos antes de efetuar a compra. Enquanto isso, eu daria $250 mil não reembolsáveis por uma opção exclusiva. Havia apenas um problema. Eu não estava muito entusiasmado em entregar nem mesmo $250 mil em um acordo que ainda era uma aposta muito improvável. Em 1974, $250 mil era uma quantia enorme de dinheiro para mim. Então fiquei enrolando. Os contratos eram minutados, mas eu fazia meus advogados encontrarem montes de pequenos pontos legais para argumentar em idas e vindas. Nesse meio tempo, fui à luta para tentar montar o resto da negociação. Decidi que o que precisava primeiro era de um design realmente fantástico, que empolgasse as pessoas. Marquei uma reunião com um jovem e talentoso arquiteto chamado Dare Scott. Nos encontramos no Maxwell Plum, numa sexta à noite, e de cara gostei do entusiasmo de Dare. Quando eu falei o que tinha em mente, na mesma hora ele começou a fazer esboços em um dos cardápios. Falei para Dare que a chave era criar algo que parecesse completamente inovador. Eu estava convencido de que metade do motivo para o Commodore estar falido era que tinha um ar muito taciturno, escuro e sujo. Desde o começo, minha ideia era construir um novo revestimento diretamente em cima do tijolo. Bronze, se fosse econômico, ou vidro. Eu queria um visual elegante, contemporâneo, algo com brilho e entusiasmo, que fizesse as pessoas pararem para observar. Ficou óbvio que Dare entendeu o que eu tinha em mente. Depois que comemos, convidei Dare e um outro amigo para irem ao meu apartamento, o loft minúsculo onde eu ainda morava na Terceira Avenida. Perguntei a ele o que ele achava de meus móveis. Algumas pessoas apenas teriam dito, fantástico, ótimo, mas Dare não. Tem coisa demais, disse ele, e começou a arrastar os móveis, empurrando até algumas peças para o corredor. Quando terminou, conseguiu deixar o apartamento muito maior e adorei.
Contratei Der e o paguei para fazer alguns esboços que poderíamos usar nas apresentações para a prefeitura e os bancos. Também falei para dar a impressão de que havíamos gasto um dinheirão nos esboços. Na primavera de 1975, estávamos bem adiantados no design. Então, uma noite, na metade de abril, Der telefonou para contar que fora demitido da empresa de arquitetura onde trabalhava, Kahl & Jacobs, Helmut, Obata e Kassabon. Eu sabia que ele não estava se entendendo com os chefes. Ao mesmo tempo, eu não queria retardar o projeto. Precisava dos recursos e do prestígio de uma firma grande para um projeto daquele tamanho e previ que levaria um tempo para Der fazer uma nova parceria. Mas ele se associou rapidamente com uma firma chamada Gruson & Partners e conseguiu usar a situação a meu favor. O grupo Obata queria manter o trabalho desesperadamente, e Der também, claro. A competição me deixou oportunidade de negociar um honorário de arquitetura mais baixo, o que fiz. No final, continuei com Der e paguei um honorário bem modesto. Também falei que fazer esse trabalho, no fim, compensaria muito. Esse projeto será monumental, eu disse. Vai transformar você em uma estrela. Der não ficou empolgado com o honorário, mas depois admitiu que eu estava certo sobre o impacto que fazer o Hyatt e, subsequentemente, a Trump Tower teve em sua carreira. Durante o mesmo período, no ano de 1975, comecei a buscar uma operadora para o hotel. A verdade é que eu não sabia nada sobre o ramo hoteleiro. Aprendi muito desde então, e hoje eu opero meus hotéis. Mas na época eu tinha apenas 27 anos e mal havia dormido em um hotel. Mesmo assim, estava tentando comprar aquele prédio monstruoso de 140 mil metros quadrados e propondo criar um hotel com 1.400 quartos, o maior desde a construção do New York Hilton, 25 anos antes. Parecia evidente que eu precisava de uma operadora experiente. Também imaginei que provavelmente tivesse que ser uma das grandes redes, e não estava totalmente errado. As redes podem não ser muito entusiasmantes, mas proporcionam acesso a um sistema de reservas nacional, boas referências empresariais e expertise em gestão básica. Desde o início, a rede Hyatt estava no topo de minha lista. A rede Hilton parecia um pouco atrasada e antiquada. A Sheraton não me entusiasmava pelas mesmas razões, e Holiday Inns e Ramada Inn não tinham classe suficiente. Eu gostava da imagem da rede Hyatt. Os hotéis deles tinham um visual moderno, leve, limpo e um pouquinho requintado, e era isso que eu tinha em mente para o Commodore, em termos arquitetônicos. Além disso, a Hyatt era muito forte em convenções, o que pensei que poderia ser um grande negócio para um hotel na área da Grand Central. Também gostava do Hyatt porque eu poderia ter mais vantagens para fechar um acordo. Redes como Hilton e Sheraton já tinham hotéis na cidade de Nova York e não estavam necessariamente ávidas para construir novos, especialmente com a cidade no buraco. A rede Hyatt, por outro lado, era muito bem sucedida em outras cidades, mas ainda não tinha um carro-chefe em Nova York, e eu tinha ouvido falar que estavam loucos para ter. No final de 1974, liguei para o presidente da Hyatt, um cara chamado Hugo M. Skip Friend Jr., e marcamos uma reunião. Não fiquei terrivelmente impressionado com o Skip Friend, mas acontece que eu estava certo sobre o desejo da Hyatt de ter um carro-chefe em Nova York, e começamos a discutir uma parceria no Commodore. Muito rapidamente, fiz uma tentativa de acordo com ele, cheia de contingências. Fiquei muito feliz e muito orgulhoso de mim mesmo. Daí, 2 dias depois, recebo uma ligação e Skip diz: "Não, me desculpe, não podemos aceitar o acordo dessa maneira." Isso se tornou um padrão. Negociávamos novas condições, trocávamos um aperto de mãos, passavam-se uns dias e o acordo subitamente era desfeito de novo. Finalmente, um cara de quem falei comigo na Hyatt, um executivo de alto escalão, ligou. "Gostaria de dar uma sugestão", ele disse. "Acho que você deve ligar para Jay Pritzker e negociar diretamente com ele."
Eu mal tinha ouvido falar de Pritzker, o que dá uma ideia de quanto eu era jovem naquela época. Sabia vagamente que a família Pritzker possuía participação majoritária na Hyatt, mas isso era tudo. Meu amigo explicou que Pritzker era o cara que realmente mandava na empresa. De repente me dei conta de um motivo para a negociação continuar emperrada. Se você quer fechar um acordo significativo, tem que ir ao topo. A verdade é que qualquer um abaixo do maioral de uma empresa é apenas um empregado. Um empregado não vai lutar pelo seu acordo. Ele está lutando pelo aumento do salário dele, do bônus de Natal, e a última coisa que ele quer é incomodar o chefe. Então, vai apresentar seu caso sem uma opinião de venda. Quando fala com você, ele pode estar muito animado, mas para o chefe ele dirá: veja, um cara chamado Trump, de Nova York, quer fazer um acordo assim, e aqui estão os prós e contras. O que você quer fazer? Se acontecer de o chefe gostar da ideia, o empregado continuará apoiando você. Mas se o chefe não gostar, o empregado dirá: sim, concordo, mas quis colocá-lo a par do assunto. Agora já era o começo da primavera de 1975. Telefonei para Jay Pritzker e ele pareceu contente por falar comigo. A rede Hyatt tinha sede em Chicago, mas Pritzker contou que estava indo para Nova York na próxima semana e poderíamos marcar uma reunião. Será que eu poderia pegá-lo no aeroporto? Naquele tempo eu não andava por aí de limusine, então fui com meu próprio carro. Infelizmente era um dia muito quente e eu estava extremamente desconfortável dentro do carro. Mas se Jay se incomodou, não demonstrou. Percebi no ato que Jay é muito focado quando se trata de negócios. Ele pode ser um cara divertido quando está relaxado, mas na maior parte do tempo é durão, perspicaz e sempre muito na dele. Felizmente, eu não tinha problemas com isso, portanto, nos demos muito bem. Outro fator sobre Jay é que não confia muito nas pessoas no ambiente de negócios, e eu costumo ser assim. Estávamos meio cabreiros um com o outro, mas acredito que também houve respeito mútuo desde o início. Conseguimos fechar um acordo em pouco tempo. Concordamos em ser sócios igualitários. Eu construiria o hotel e a Hyatt gerenciaria quando ficasse pronto. Mais importante do que chegar a um acordo preliminar foi que, daquele momento em diante, pude tratar diretamente com Jay quando surgiam dificuldades. Até hoje, embora tenhamos discordâncias, a parceria é forte, porque Jay e eu podemos falar francamente um com o outro. No dia 4 de maio de 1975, convocamos uma coletiva de imprensa e anunciamos o acordo, como sócios, para comprar e renovar completamente o Commodore, desde que tivéssemos financiamento e abatimento fiscal. O anúncio da sociedade com a Hyatt, combinado com os esforços preliminares de Der e as estimativas aproximadas de custo, finalmente me deu alguma munição para ir aos bancos. Naquele ponto, eu tinha contratado Henry Pierce, corretor imobiliário especializado em financiamento. Juntos, fomos à luta. Henry Pierce era o chefe de uma empresa chamada Pierce, Meyer Grayer, e era um cara fantástico. Tinha quase 70 anos, mas mais energia que a maioria dos jovens de 20, e foi implacável na busca de financiamento para esse projeto. A persistência dele ajudou, assim como a idade. Íamos juntos ver aqueles banqueiros muito conservadores, e a maioria nunca tinha ouvido falar de Donald Trump. Em muitos aspectos, eu era bem mais conservador do que Henry. Mas para os banqueiros era tranquilizador ver-me ao lado daquele cara de cabelo branco com quem eles negociavam desde sempre. Nossa tática foi bem parecida com a que usei com Victor Palmieri. Eu falava sobre a grande Trump Organization e tudo o que havíamos feito. Reforçava muito que construíamos no prazo e dentro do orçamento, pois sabia que os bancos morriam de medo de custos extras, que podem acabar até com um bom empréstimo. Mostrávamos os desenhos e maquetes daquele novo hotel, imenso e reluzente, que eu planejava construir. Falávamos de como o empreendimento mudaria a vizinhança e criaria milhares de empregos.
Martelávamos incansavelmente sobre a fantástica e incomparável Hyatt Company e até mencionávamos o grande abatimento fiscal que esperávamos receber da prefeitura. Este último ponto geralmente suscitava certo interesse, mas infelizmente estávamos em uma espécie de dilema. Até termos o financiamento firmado, a prefeitura não estava interessada em discutir com seriedade o abatimento fiscal. E sem abatimento fiscal, os bancos não estavam muito interessados em falar de financiamento. Acabamos optando por uma nova estratégia. Ao perceber que a abordagem positiva não estava funcionando, tentamos jogar com a culpa, o medo e o senso de obrigação moral deles. Não se preocupem conosco, falávamos, vocês devem a Nova York. A cidade está em apuros, mas ainda é maravilhosa e é a nossa cidade. E se vocês não acreditarem nela, se vocês não investirem nela, como podem esperar que ela dê a volta? Se vocês emprestam milhões de dólares aos países do terceiro mundo e aos magnatas de shoppings de subúrbio, não têm também uma obrigação com a sua própria cidade? Nada parecia funcionar. Certa ocasião, encontramos um banco que parecia prestes a dizer sim. Aí, no último minuto, o cara encarregado levantou alguma questão técnica trivial que acabou com toda a negociação. O cara era o que eu chamo de homem institucional, do tipo que virtualmente não tem emoção. Para ele, é simplesmente um trabalho, e tudo o que quer é voltar para casa às 5 da tarde e pronto. É melhor negociar com um cara passional, com sangue nos olhos. Quando ele diz não, às vezes você consegue dissuadi-lo. Você vocifera e esbraveja. Ele vocifera e esbraveja de volta. E no fim, vocês acabam fechando o negócio. Porém, quando uma máquina diz não, é dureza. Apresentamos todos os argumentos deste mundo para o cara. E depois de ouvir, ele não hesitou e não se mexeu. Apenas falou muito calma e firmemente. A resposta é não, Donald. Não, não e não. Depois dessa experiência, me lembro de dizer a Henry, vamos largar disso, mas Henry se recusou a desistir. Ele e Jerry Schrager, meu advogado, continuaram me empurrando e continuamos insistindo. Estava ficando cada vez mais evidente que eu só conseguiria um financiamento se a prefeitura me desse abatimento fiscal. Minha esperança residia em um programa chamado Política de Incentivo para Investimento Empresarial, que a prefeitura havia adotado no começo de 1975. Com o mercado ruim, o programa destinava-se a incentivar empreendimentos comerciais, proporcionando abatimento no imposto. Na metade de 1975, decidi abordar a prefeitura, mesmo sem ter achado um financiamento. Para a maioria das pessoas, isso teria sido ridículo, mas dei um passo além. Cheguei lá e pedi o mundo, uma redução fiscal inédita, supondo que, mesmo que sofresse um corte, o que passasse seria suficiente. Curiosamente, parecia um jogo de pôquer com aposta alta, em que ninguém tinha cartas muito fortes, e por isso ambas as partes eram forçadas a blefar. A essa altura, eu praticamente não podia mais recuar no negócio se quisesse manter alguma credibilidade. Enquanto isso, a prefeitura estava mais desesperada do que nunca para incentivar empreendimentos. Apresentei minha proposta para a prefeitura primeiramente em 1975, de forma direta. O Commodore estava perdendo dinheiro e piorando rápido. A região da Grand Central estava virando uma favela. A rede de hotéis Hyatt estava pronta para vir para Nova York, mas não havia maneira de bancarmos milhões para construir um novo hotel, a menos que a prefeitura me desse um alívio nos impostos prediais. O pessoal do desenvolvimento econômico concordou em estruturar um programa em que efetivamente fôssemos parceiros. A prefeitura daria abatimento total dos impostos prediais por 40 anos. Em troca, eu pagaria à prefeitura uma taxa anual e uma cota de lucros que o hotel tivesse. O mecanismo era bastante complicado. Primeiro, eu compraria o Commodore da Penn Central por 10 milhões de dólares, dos quais 6 milhões de dólares iriam direto para a prefeitura para pagar os impostos atrasados. Aí, eu venderia o hotel para a prefeitura por $1, e eles me arrendariam por 99 anos. Meu aluguel
pago em vez de todos os impostos prediais, começaria em $250 mil por ano e chegaria a 2,7 milhões de dólares no 40º ano. E eu também teria que pagar uma porcentagem dos lucros para a prefeitura. No fim, eu estaria pagando o equivalente a todos os impostos prediais com base na avaliação do hotel na época do acordo. Toda a combinação estava sujeita à aprovação do Conselho de Avaliação, que se reuniu para discutir o assunto pela primeira vez no final de dezembro de 1975. Uma semana antes da reunião, falei com Victor Palmieri e expliquei que, se ele quisesse que a prefeitura levasse nosso abatimento a sério, era melhor deixarmos claro que o Commodore estava profundamente enrascado e que poderia não sobreviver por muito tempo. Ele concordou comigo. No dia 12 de dezembro, Palmieri anunciou que a Penn Central havia perdido mais de 1,2 milhão de dólares no Commodore durante 1975 e previa perdas ainda piores para 1976 e que, como resultado, pretendia fechar o hotel permanentemente no máximo em 30 de junho de 1976. 2 dias depois, houve outro anúncio significativo que eu não havia previsto. A Portman Associates, empresa que havia passado os últimos 2 anos tentando financiamento para construir um novo hotel enorme na Times Square, revelou que estava desistindo do projeto por falta de apoio dos bancos. Por um lado, isso era ruim para mim, porque eu precisava de todas as evidências de que fazia sentido investir em Nova York. Por outro lado, ao negociar com a prefeitura, eu podia salientar o fiasco da Portman como uma prova clara de que a única chance de eu obter financiamento era me darem o abatimento fiscal. No começo de 1976, o Conselho de Avaliação decidiu mudar a estrutura do programa de abatimento de impostos. Em vez de eu vender o hotel para a prefeitura e arrendar de volta, eu faria toda a negociação via Corporação de Desenvolvimento Urbano. As razões eram técnicas, mas, na verdade, a mudança era vantajosa para mim. Diferentemente da prefeitura, a Corporação de Desenvolvimento Urbano tinha poder de desapropriação, o que significava o direito legal de despejar rápida e eficientemente, algo que o construtor privado pode passar meses ou até anos tentando fazer. Entretanto, em abril, o Conselho de Avaliação ainda não havia considerado meu abatimento fiscal, e a oposição a ele começou a se intensificar. Os gritos mais altos vieram de outros donos de hotéis. Albert Formicola, diretor da Associação de Hotéis da cidade, argumentou que o abatimento fiscal me daria vantagem injusta sobre os outros donos de hotel da cidade, que pagavam impostos de propriedade integrais. O diretor do Hilton, Alphonse Salomon, disse que poderia entender um abatimento nos impostos por 10 anos, mas que depois disso todos deveriam competir de maneira igualitária. Até Harry Hemsley, mais bem-sucedido e menos invejoso do que a maioria dos meus concorrentes, disse achar o acordo um pouco excessivo. Pouco antes da votação do Conselho de Avaliação, 3 vereadores fizeram uma conferência de imprensa em frente ao Commodore para denunciar o acordo. Não levei para o lado pessoal. Eram políticos. Sentiram que o assunto poderia mexer com os eleitores e com a imprensa, por isso aderiram à causa. Fiquei preocupado com a oposição crescente, mas publicamente minha postura era de ficar na ofensiva e não ceder aos críticos. Mais tarde, quando um repórter perguntou por que recebia abatimento fiscal por 40 anos, respondi: porque não pedi por 50. O fato básico contra nós era que a prefeitura estava me concedendo um acordo excessivamente generoso. A duração do abatimento fiscal era apenas uma parte. Somado a isso, diziam os críticos, não deveria haver um teto nos lucros que eu dividiria com a prefeitura. Além disso, se o aluguel máximo seria equivalente ao imposto de propriedade integral de 1974, então a cifra deveria ao menos ser ajustável, de acordo que levasse em conta a possibilidade de que os valores do mercado imobiliário e da tributação pudessem aumentar com os anos.
Se eu fosse o funcionário da prefeitura encarregado de negociar comigo, poderia ter usado os mesmos argumentos. Porém, embora os outros donos de hotéis fossem ótimos em reclamar, nenhum deles fez uma oferta alternativa pelo Commodore. É verdade que quase todos presumiram que eu tivesse opção exclusiva para a propriedade, e ajudou o fato de a prefeitura não ter contestado isso. Vários meses antes, um funcionário da prefeitura havia requisitado uma cópia de meu acordo de opção com a Penn Central. Enviei, mas estava assinado apenas por mim e não pela ferrovia, porque eu ainda tinha que dar $250 mil. Ninguém sequer reparou nisso até quase 2 anos depois, quando um repórter, escrevendo sobre o acordo, ligou para a prefeitura e pediu para ver o acordo original. 2 semanas antes de o Conselho de Avaliação estar agendado para votar meu plano pela 3ª vez, finalmente foi feita uma oferta alternativa pelo Commodore. Veio de uma empresa que possuía vários hotéis baratos em bairros ruins. Aquele pessoal disse que, se a prefeitura conseguisse a escritura do Commodore, estavam dispostos a comprar, investir uns milhões na reforma, dividir todos os lucros com a prefeitura e esquecer o teto. Por ter sido uma oferta mal planejada de um grupo duvidoso, acho que na verdade me ajudou. A última coisa que o Commodore precisava era uma reforma de segunda feita por uma operadora de hotéis de 3ª categoria. Estou convencido de que o argumento decisivo veio de Palmieri e da Penn Central. Ninguém queria ver o Commodore fechado. Em 12 de maio, Palmieri anunciou que a Penn Central fecharia permanentemente e o Commodore em 6 dias. Exatamente um dia antes do agendamento pelo Conselho de Avaliação para votar pela 4ª vez o meu abatimento fiscal. Os críticos imediatamente taxaram o anúncio de tática de pressão. Não posso dizer que fiquei infeliz com a notícia, mas o fato é que a Penn Central havia revelado 6 meses antes os planos de fechar o hotel até o verão. Nesse meio tempo, a ocupação havia caído de 46% no ano anterior para 33%. Além disso, as perdas para o ano inteiro de operação em 1976 estavam estimadas em $4,6 milhões. Em 19 de maio, todos os jornais da cidade deram matérias de capa sobre os últimos inquilinos mudando-se do Commodore, as centenas de funcionários agora à procura de emprego e o pavor que os comerciantes locais sentiam ao antever um hotel com portas vedadas com tábuas. As reportagens, com certeza, não me prejudicaram. Em 20 de maio, o Conselho de Avaliação votou por unanimidade 8-0 pela concessão do programa de pleno abatimento fiscal que eu buscava. Por 40 anos, esse abatimento vai me poupar dezenas de milhões de dólares. A batalha valeu muito a pena. Seja o que for que meus críticos acharam, um editorial do New York Times, 10 dias depois, argumentou melhor do que eu poderia fazer. A outra alternativa, dizia o editorial, seria o Commodore fechado, com tábuas e com impostos em atraso. Além da perda fiscal, seria uma ferida visual e um grande depressor em uma das melhores áreas da cidade. Inacreditavelmente, a obtenção do abatimento fiscal não convenceu os bancos de que tínhamos um empreendimento viável. Quando olho para trás, fica realmente difícil de acreditar que os bancos duvidassem de nossos números, o que mostra como a situação estava ruim. Em 1974, o Commodore cobrava em média uma diária de $20,80 por quarto, e se a ocupação permanecesse acima de 40%, o hotel praticamente empatava. Em nosso hotel inteiramente novo, projetávamos cobrar uma diária de $48, com ocupação média de 60%. Esses números não tinham nada de maravilhoso, mas os bancos insistiam que estávamos sendo otimistas demais. Quando abrimos nossas portas em 1980, a cidade tinha dado a volta por cima, e pudemos cobrar diárias de $115 para o quarto simples, com uma ocupação média de 80%. Em julho de 1987, aumentamos a diária para $175 e agora temos uma ocupação média de quase 90%.
No fim, conseguimos financiamento de 2 instituições. A primeira foi a Equitable Life Assurance Society, que além de outros negócios, também possui muitos imóveis. George Peacock, diretor da Equitable Real Estate, concordou em investir $35 milhões no Grand Hyatt, principalmente porque ele e seu pessoal acharam que seria bom para a cidade. A outra instituição foi o Bowery Savings Bank, que por acaso tinha sua sede em frente ao Commodore e concordou em emprestar $45 milhões. A motivação deles era prática. Não queria ver seu bairro degringolar. Eu poderia ter economizado milhões e milhões de dólares apenas renovando o antigo Commodore, em vez de criar um prédio novo em folha. De fato, quase todos foram contra eu gastar dinheiro extra em uma reforma para valer. No dia em que anunciamos nosso plano de cobrir a fachada de tijolos do Commodore com uma cortina inteiramente nova de vidro espelhado, os críticos e tradicionalistas ficaram furiosos. Ficaram indignados por eu não tentar uma adequação à arquitetura do resto da vizinhança. O visual clássico da Grand Central Station e os edifícios comerciais com fachada ornamentada de tijolo e calcário que ocupavam as ruas de cima a baixo. Do meu ponto de vista, permanecer com aquela imagem seria suicídio. Falei para os críticos: "Ei, camaradas, façam-me um favor e não me falem desses grandes monumentos, porque o Chrysler Building está em execução hipotecária. O bairro está um desastre e é óbvio que as coisas não estão funcionando. Se acham que eu vou deixar a fachada do antigo Commodore do jeito que é, estão loucos. De jeito nenhum." É estranho como o mundo dá voltas. Muitos desses mesmos críticos e tradicionalistas que odiaram o conceito original do meu prédio agora o amam. O que eles descobriram é que, com a escolha do vidro altamente reflexivo, criei 4 paredes de espelhos. Hoje, quando você atravessa a Rua 42 ou a rampa da Park Avenue e olha para o Grand Hyatt, vê um reflexo do Grand Central Terminal, do Chrysler Building e de todos os outros locais importantes que, do contrário, poderiam passar despercebidos. O outro elemento que causou o efeito impactante foi o lobby. A maioria dos saguões de hotel de Nova York são sem graça e desinteressantes. Eu estava decidido a fazer do nosso algo único, um lugar que as pessoas quisessem visitar. Escolhemos um luxuoso mármore paradiso marrom para o piso. Usamos um bronze lindo para as colunas e o corrimão. Construímos um restaurante envidraçado de 500 metros debruçando-se sobre a Rua 42, coisa que nunca fora feita antes. Estou convencido de que, se tivesse deixado o Commodore do jeito que estava, velho, sem graça e indefinível, ele não teria tido absolutamente nenhum impacto e não estaria rendendo o que rende hoje. O Grand Hyatt abriu as portas em setembro de 1980 e foi um sucesso desde o primeiro dia. A receita operacional bruta hoje excede $30 milhões por ano. A função da Hyatt era gerir o hotel, portanto meu trabalho tinha praticamente acabado. Mas o fato é que eu ainda tinha participação de 50% e não sou exatamente do tipo que não mete a mão. De início, isso causou alguns problemas. Eu mandava um dos meus executivos, ou mais seguidamente minha esposa, só para ver como andavam as coisas, e a Hyatt não gostava. Um dia, recebi um telefonema de Patrick Foley, diretor da rede, e ele disse: "Donald, temos um problema. O gerente do hotel está ficando maluco, pois sua esposa vai lá e enxerga pó no canto do saguão e chama um carregador para limpar. Ou vê algum porteiro com um uniforme não passado e manda arrumá-lo. Infelizmente, meu gerente é um cara que, para começar, já tem um problema com mulheres, mas em sua defesa, ele está dirigindo um hotel com 1,5 mil funcionários e tem que haver uma cadeia no comando. Ou um negócio assim simplesmente não funciona." Então falei a Pat: "Entendo o que você está dizendo e concordo que realmente é um problema. Mas enquanto eu for o dono de 50% do prédio, não vou chegar e fazer de conta que está tudo bem se não está." Pat sugeriu que nos reuníssemos na semana seguinte. Eu queria resolver isso porque gosto de Pat, respeito-o e considero um executivo extraordinário.
Pat é uma daquelas incríveis personalidades irlandesas. Ele chega no Hyatt Regency, em Washington, D.C., ou no West Palm Beach, na Flórida, e conhece todo mundo pelo nome. Lembra dos familiares deles, beija o chefe de cozinha, fala para o porteiro que ele está realizando um ótimo trabalho, cumprimenta os salva-vidas e as camareiras. Quando ele deixa o hotel 1 hora depois, todo mundo se sente motivado e importante. Então me reuni com Pat e ele falou: decidi o que vou fazer. Vou trocar de gerente. Vou colocar um dos meus melhores caras. Ele é do leste europeu, como sua esposa. Também é muito flexível, e os dois vão se dar muito bem. Dessa maneira, ela pode chegar e falar com quem quiser e todos ficarão felizes. Pat fez mesmo a troca, e esse novo gerente fez algo brilhante. Começou a nos bombardear com trivialidades. Ligava várias vezes na semana e falava: Donald, queremos sua aprovação para mudar o papel de parede no 14º andar. Ou, queremos introduzir um novo cardápio em um dos restaurantes. Ou, estamos pensando em trocar para um novo serviço de lavanderia. Também nos convidavam para todas as reuniões administrativas. O cara empenhou-se tanto em solicitar nossa opinião e nos envolver com o hotel, que finalmente eu disse: me deixe em paz, faça o que quiser, mas não me incomode. A manobra dele foi perfeita, pois conseguiu o que queria sem briga, apenas sendo positivo, amigável e solícito. Por mais bem-sucedida que nossa sociedade tenha se revelado, havia uma pequena cláusula no contrato que acho que pode valer até mais do que a minha metade no Grand Hyatt. É algo chamado Pacto Exclusivo, cujo efeito é proibir permanentemente a Hyatt de construir hotéis concorrentes nos 5 distritos de Nova York sem minha permissão. Tentei obter o pacto primeiro com Jay Pritzker, quando fizemos nosso acordo, mas ele recusou. Jay é um cara esperto e não estava a fim de encerrar a futura expansão de sua rede de hotéis em uma das maiores cidades do mundo. Finalmente, chegamos à assinatura. E um pouco antes de todos nos reunirmos, fiquei a sós com um executivo do banco. Argumentei que o banco estava fazendo um investimento bastante grande e arriscado, e que uma maneira de proteger ainda mais o empréstimo seria insistir em um pacto restritivo, para que a Hyatt não pudesse lançar um segundo hotel no final da rua 2 anos depois. O banqueiro imediatamente viu as implicações. Adentrou na sala onde se encontravam os executivos da Hyatt e falou: ei, camaradas, estamos investindo dezenas de milhões de dólares, o que é muito dinheiro, e não daremos esse empréstimo a menos que tenhamos um pacto da Hyatt afirmando que não abrirão outros hotéis em Nova York. Eu estava arriscando, porque naquele momento o financiamento todo poderia ter ido por água abaixo. Mas a vantagem que eu tinha era que Jay Pritzker não se encontrava na reunião. O executivo representando a Hyatt tentou ligar para Jay, mas ele estava incomunicável do Nepal, escalando montanhas, e não podia ser encontrado. Nesse meio tempo, o banco deu a Hyatt 1 hora para tomar a decisão, ou seria o fim do financiamento. Enquanto esperávamos, eu mesmo escrevi uma cláusula. Com efeito, dizia que a Hyatt não poderia abrir hotéis concorrentes na área de Nova York, incluindo os 2 aeroportos. A única exceção era o direito de construir um pequeno hotel de luxo, o que de qualquer maneira eu não achava economicamente viável. E antes do prazo de 1 hora, eles concordaram em assinar o documento que eu havia redigido. Hoje tem em meu testamento uma cláusula descrevendo a importância desse pacto restritivo, apenas para o caso de um de meus herdeiros não ser tão sagaz. O que eu não quero, depois de morto, é que uma pessoa bacana e perspicaz da Hyatt chegue em um dos meus herdeiros e diga: escute, você não se importaria se colocássemos um hotelzinho não concorrente no aeroporto Kennedy, não é? O fato é que a Hyatt adoraria construir mais hotéis. Conservando o direito de dizer sim ou não, possuo algo muito valioso. Já tive prova disso. A.N. Pritzker, um homem maravilhoso que era o patriarca da família e faleceu recentemente, costumava me ligar frequentemente quando vinha a Nova York. A.N. e seu filho Jay eram homens muito diferentes. O que tinham em comum era o brilhantismo,
Mas enquanto Jay fica muito na dele, A.N. era extremamente expansivo e extrovertido, quase um ursinho de pelúcia. Era uma combinação perfeita. A.N. construiu a fundação da empresa do nada e conseguiu o apoio dos bancos não porque tivesse muitos bens, mas porque o amavam. Hoje, a empresa tem uma base enorme e Jay, que tem uma personalidade muito mais fria, não precisa que os bancos gostem dele. Jay pode ser muito duro e os bancos ainda vão querer fazer negócios com ele. Enfim, quando A.N. vinha para Nova York, ligava e falava: "E aí, Dom? Estou aqui de visita e adoraria dar uma passadinha de 2 segundos para dar um oi." Eu falava: "A.N., sei o que você está fazendo. Você quer construir um hotel em algum lugar de Nova York, não é?" E ele falava: "Gostaria muito que você nos deixasse fazer isso, Dom, pois não vai prejudicá-lo e é bom para nós e bom para todo mundo." E quando a A.N. fazia isso, eu dava jeito de mudar de assunto, porque gostava tanto dele que nunca tive coragem de dizer não diretamente. Tem pouca gente por quem sinto isso. A.N. faleceu em 1986 e acontece que eu teria uma reunião de negócios extremamente importante em meu escritório no dia do funeral em Chicago. Era um acordo que eu queria muito fazer e estava planejando há meses, e as pessoas estavam vindo para cá de toda parte. Mas cancelei a reunião para ir a Chicago, e acabou que nunca consegui fechar aquele negócio. Não me arrependo. Há algumas pessoas em sua vida a quem você simplesmente quer prestar homenagem, não importa o que isso envolva. E no fim, acho que um motivo para minha sociedade com a Hyatt ter permanecido tão firme, além do fato do hotel ser tão bem sucedido, é que sempre tive esse carinho por A.N. Pritzker.